tranquilo. Não tem muita Bate regra palma. ainda. Tem que bater palma? Tá. Tá. Oi, gente. Eu sou a Ana. Oi, gente, eu sou a Ana Letícia. E hoje a gente voltou mais uma vez para estar trazendo outro assunto. E o assunto que a gente vai estar abordando hoje, ele é bem amplo, assim. Então a gente vai estar falando um pouco de vida no secreto, mas também sobre disciplinas espirituais. E, enfim, eu vou começar falando, a Ana. Antes a gente estava pensando, né, sobre o que a gente ia falar e como que a gente ia abordar, porque, de novo, é um assunto muito amplo. E quando a Ana começou a falar em temas como jejum, oração e leitura da palavra, eu acho que é inevitável a gente não associar isso ao tempo no secreto, né? A nossa vida com Deus. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes na minha vida, por eu ser supervisora ou líder de cargos célula, na igreja, assim, isso, né? exatamente. Servir. Eu vejo que quando a gente coloca nesse contexto da igreja, é muito fácil a gente querer fazer uma performance. Ou seja, eu sou supervisora, então eu não posso chegar numa célula ou chegar nas meninas que eu supervisiono e falar que eu manquei na leitura da Bíblia essa semana, ou enfim, não consegui orar, não consegui tirar o tempo para Deus que é esperado que eu tire, né? E eu vejo que é tão fácil a gente acabar caindo nessa performance de muitas vezes acabar fazendo as coisas para Deus só para falar que a gente faz e não porque o nosso coração está naquilo. E acho que a Ana vai comentar um pouquinho, né, sobre o que ela estava falando comigo também. Eu também, assim, passei por isso e eu já fui líder de célula, né, por um tempo. E daí eu me sentia mal, por exemplo, eu namoro, né, há 5 anos já. Daí se a gente dava algum tipo de escorregada, enfim, que você sabe que acontece às vezes, né? Eu ficava assim, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Deus não vai me perdoar de novo, né? Onde já se viu? Que cara de pau, né? Eu pedi perdão pela mesma coisa em um mês, né? E como que pode? Eu nasci num lar cristão, meus pais sempre me mostraram o caminho certo, sou líder de célula, envolvida com igreja, enfim. Como que pode uma pessoa com todos esses títulos, né, esses rótulos, fazer de novo a mesma coisa, né? E ainda achar que Deus vai perdoar ela, né? E daí, de umas semanas pra cá, eu comecei a ler esse livro, O Resto do Evangelho, e minha mentalidade já vinha mudando sobre isso, felizmente, mas com esse livro me ajudou muito mais. Porque se a gente fica esperando uma performance nossa para definir se Deus vai perdoar ou não, a reação de Deus, né, o caráter de Deus, e se eu vou dar validada, coitada da gente, né? Porque a gente nunca vai estar num padrão de Deus, né? E é muito errado isso, tem muito a ver com o que a gente falou no vídeo passado, da nossa visão de Deus, né? Deus não muda, Ele não fica bravo com a gente, né? Muito pelo contrário, quando a gente tá doente, quando a gente tá machucado, quando a gente tá com frio, a gente corre pro nosso socorro, né? A gente corre pro hospital, corre pro cobertor, enfim, a gente corre para aquilo que vai nos abraçar, nos acolher. E é justamente essa a vontade de Deus para nós. Então, quando a gente peca ou se distancia, né? A vontade de Deus é que a gente vá assim correndo para Ele. E eu acho que daí entra isso do que você falou, Ana, do caminho disso. E o caminho disso são as disciplinas espirituais, né? Uhum. Então, como que é pra você manter essas disciplinas espirituais de uma forma leve? Não de uma forma, eu tenho que fazer isso porque eu sou supervisora de célula. Uhum. Nossa, pra mim foi um processo. Bem palavra clichê, né, da gente estar falando. Mas acredito que foi um processo, sim, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em todas as áreas da minha vida, então seja no trabalho, seja relacionamentos com amigos, família, eu me cobro muito e eu vejo que muitas vezes eu trouxe essa cobrança para minha vida com Deus e é exatamente isso que você falou, né, Ana? Às vezes a gente sendo perfeccionista, que eu admito que eu sou, às vezes a gente querendo ser perfeccionista, a gente tenta estabelecer um padrão que não vai ser alcançado, porque, que nem você falou, a gente não é perfeito. Então, eu caminhei de um lugar de muita cobrança para chegar nessa leveza, né? E como que eu cheguei nisso, que foi a tua pergunta?
Eu acredito que quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo isso, por que a gente ora, por que a gente jejua, por que a gente lê a Bíblia, Escolhe esperar. eu acho que se torna mais leve. E eu lembro que teve uma época que eu estava lendo Cantares. Eu amo Cantares, acho que é um livro que, por mais que seja polêmico, digamos assim, ele demonstra... Crianças não leiam. Eu acho que ele demonstra muito a visão noivo e noiva, né? É a temática que é mais abordada ali. E quando a gente lê em Apocalipse também é falado que nós somos a noiva de Cristo, né? E por nós eu quero dizer a igreja, não instituição, mas a igreja como um todo, né? E quando a gente abraça essa perspectiva, essa identidade de noiva, eu acredito que isso se torna muito real para a nossa vida com Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa no casamento, né? Jesus ele vai voltar e a gente tem essa convicção e a gente tem essa esperança e é algo que a gente tem que ter esse anseio no nosso coração de querer estar com ele, né? E, nossa, eu acho que é tão precioso quando a gente pensa dessa forma de saber que Jesus vai voltar e que nesse tempo ele está preparando morada pra gente. E aí que eu penso, né? Eu, noiva, como que eu quero me apresentar diante de Jesus quando ele voltar? E eu acho que constrange muito o nosso coração e traz um temor muito grande de pensar mesmo, hoje, analisando minha vida, como que eu estou, né? E como que eu posso me aproximar do noivo? Ele não tá aqui ainda, mas como que eu posso me aproximar dele? E eu acredito que aí que entra a leitura da palavra, de entender que, nossa, eu leio a Bíblia, não porque, eu sou, que nem você falou, né? Porque eu tenho algum cargo na igreja, não é porque eu tenho que ser exemplo para alguém. Não, não é por isso. Mas eu leio a palavra porque eu quero estar perto do Pai. Eu quero conhecer Ele mais. Poxa vida, na palavra fala sobre Jesus. A palavra é cristocêntrica. Então eu quero conhecer meu noivo. Nossa, eu jejuo. Por que eu jejuo? Para estar matando a minha carne, né? Para estar tomando a minha cruz diariamente. E eu acho que quando a gente traz essa perspectiva das coisas, de entender que o que eu estou fazendo é por amor, porque eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ser irrepreensível perante meu noivo, eu acredito que, por mais que, de novo, traga esse temor, é muito precioso a gente entender que existe muito amor envolvido nisso, né? De eu querer conhecer a Jesus e estar com Ele o tempo inteiro, mesmo Ele ainda não tendo voltado. Sim, sim. Por quê? Por que a gente tem essa vontade? Porque a gente acredita que nós nos tornamos um com Ele, né? A Bíblia diz que a gente tem a natureza divina, né? A natureza divina faz parte de nós, a nossa natureza é renovada, né? E é sim um processo. E nesse livro, o autor dá um exemplo de quando ele teve câncer. Então ele estava assim no estado físico dele totalmente debilitado e com medo, né, do que poderia acontecer. E ele compartilha um diálogo que ele teve com Deus e que no espírito dele, ele sentia que Deus falava com ele e ele respondia a Deus. Enfim, eles tiveram um diálogo ali mesmo em espírito. E Deus falava assim, quem eu sou para você? E ele respondeu, você é o eterno, você é o Criador, tu és antes do princípio das eras e após o fim. E Deus questiona para ele em espírito, isso mesmo, esse sou eu. E você está unido a mim, não está? Daí ele responde, sim. Daí Deus fala para ele, então isso quer dizer que você também não tem fim, você faz parte da minha família. E isso é muito profundo a gente pensar, porque a gente olha para a eternidade. A gente está tirando o nosso olho, a nossa preocupação daquilo que é visível, né? No livro ele separa em duas linhas, uma parte de cima que é o eu sou espiritual, que é invisível, então a gente não consegue ver, né? Eu consigo medir aqui o quanto eu leio a Bíblia. Eu consigo medir que eu leio a Bíblia 30 dias no mês. Eu consigo medir que eu leio a Bíblia 2 vezes por dia, que eu jejuo 2 vezes por mês. Então isso eu consigo medir. Então a nossa carne, né, tá acostumada a medir, a ver as coisas. E quando a gente olha pro espiritual, as coisas são perfeitas, tudo está consumado. Existe uma realidade suprema, ela é imutável e atemporal. E já a nossa realidade aqui que a gente consegue ver é tudo baseado no tempo.
nossa, Ana, você se tornou supervisora em 2 meses de igreja só, né? E eu tô aqui há 20 anos e ainda não sou supervisora. Acho que tem algum problema comigo. Então a gente tem essa mania de ficar medindo as coisas baseado no tempo que a gente está acostumado, né? E também é um mundo mutável. Tudo pode mudar. Hoje você tem sua profissão, amanhã você pode não ter mais, né? Hoje eu posso ser casada, amanhã eu posso ficar viúva, né? Então, as coisas que a gente está vendo, né? Elas são mutáveis, elas têm um tempo determinado. Então, o nosso convite hoje para vocês, bem baseado no vídeo anterior, é foque no que vem do alto. Foque na eternidade, na tua identidade que foi dada a Deus através da união que você fez com Ele no momento que você aceitou Ele na sua vida, né? É muito simples, né? Não tem o que dificultar. Claro que é um processo, igual a Ana falou. Sim, é clichê, mas é o que é um processo, né? Não tem receita pronta, não é só porque aconteceu com outro que vai acontecer com você. Por muito tempo eu fiquei, poxa, mas ela serve no louvor, ela serve no acampamento, ela for líder de país, que aqui na nossa igreja a gente tem nossas viagens missionárias. E eu ficava arrumando parâmetros para eu me comparar, né? Enquanto a minha identidade verdadeira, imutável e estável já foi dada através da cruz, né? Então, e é uma coisa invisível, né? Mas que é real. Se a gente trazer essa realidade do alto para próximo de nós. E como a gente faz isso? Com as disciplinas espirituais, né? Renovação da mente, jejum, oração, conhecimento da palavra. Sim. E é esse convite que a gente queria deixar para vocês hoje, gente, de estar fazendo esse raciocínio, né? Que nem a gente fez de olhar e pensar, nossa, onde que eu tô hoje com Deus, né? O que eu posso melhorar? E, de novo, voltar para essa perspectiva de entender que a gente faz as coisas porque a gente ama Deus, né? Sim. E uma coisa muito legal que a gente provocou também aqui é perguntar o porquê, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Porque não tem, a gente chega num momento que a gente, isso é pecado, isso não é pecado. Acho que não tem como a gente elencar as coisas. Mas sim, qual que é a minha motivação com isso, né? Então, muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, eu reparo, tipo, meu Deus, como eu tô sendo manipuladora fazendo isso? Como eu tô sendo maldosa querendo isso, né? E, sei lá, perguntando alguma coisa a mais ou a menos pro meu pai, enfim. Mas a intenção do meu coração tá sendo manipular ele, né? Tem alguma intenção errada ali. Então, é nessa hora que é de tanta comunhão com o Espírito Santo, e ainda bem que a gente tem o Espírito Santo nessa reflexão, é que a gente vai vendo se isso faz sentido com a nossa identidade nele, né? Se isso faz sentido com a minha eternidade, com o pensamento do alto, né? Ou não, né? Então a gente aprofunda muito mais o ser pecado ou não ser pecado, né? Com certeza, Ana. E, Ana, acho que é legal porque volta tudo pra identidade, né? Sim, Engraçado, não tem como fugir desse assunto. A gente falou que era complexo. E a gente ainda vai fazer mais vídeos sobre isso. E acho que a gente vai encerrando por aí. Sim. Então, fica o mesmo convite que a gente deixou no último vídeo, de vocês estarem se inscrevendo no canal, estarem compartilhando. A gente vai tentar postar mais coisas no Instagram relacionado ao que a gente tem falado aqui. Isso. Se você não segue ainda o Instagram, siga @_crossgo. Isso. @_crossgo, isso. E a gente também se coloca à disposição de vocês. A gente pede para eles colocarem na descrição do vídeo o nosso Instagram, nosso número também, para vocês falarem com a gente, né? Porque a gente acredita muito na rede de cuidado que o corpo de Cristo tem que exercer, né? Beijos, até o próximo!